Olá! A aula especial de hoje é sobre Páscoa. Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, Pessach, e essa palavra significa passagem. Nos lembra a passagem do povo lá no Egito, o povo hebreu, dos descendentes de Abraão, que estavam no Egito e foram para a terra prometida, Canaã. Eu coloquei um texto bíblico para lembrar que quando Deus estabeleceu a Páscoa, desde a primeira Páscoa, Deus já disse para o povo hebreu que essa Páscoa deveria ser perpétua, eles deveriam continuar celebrando a Páscoa perpetuamente, passando de geração a geração. Mas a história começa lá no Egito ainda, quando você se lembra que José foi vendido pelos seus irmãos, e José, com toda a sua história, que você pode ler nas Escrituras, ele vai viver no Egito e a sua família vai para lá, e depois aquilo se torna um grande povo. E Faraó, não gostando dessa situação, tornou esse povo escravo do Egito. E Deus, querendo livrá-los para que eles pudessem adorar livremente a Deus e mandá-los para a terra que Deus tinha preparado para eles, foi fazer ali um embate com o Faraó, que também se considerava um Deus, cheio de poder e de autoridade. Deus foi mostrar a sua grandeza e enviou as 10 pragas do Egito, que nós tanto ouvimos falar. Mas especificamente hoje eu quero falar sobre a 10ª praga, que é a praga do primogênito. Durante esse período das pragas, especificamente nessa última, Moisés sempre ensinou o povo o que eles deveriam fazer. Nessa última praga é quando Deus estabelece a Páscoa. Significava que eles então precisavam pegar um cordeirinho de até 1 ano de idade, todo branquinho, não poderia ter nenhuma mancha e nenhum defeito, deveria ser o melhor deles. E aquele cordeirinho dócil, manso, que não tinha nada a ver com essa história, precisava ser imolado. Ele precisava ser morto e eles iriam aproveitar a sua carne e comê-la toda, se preparar para a viagem, e não podia sobrar nada. E tem mais um detalhe, os ossos também não deveriam ser quebrados, porque ele é chamado de antítipo, ou seja, o símbolo do tipo que haveria de vir, o cordeiro original de Deus. Por enquanto, esses cordeiros, selecionados pelas famílias para que eles comessem juntos, representavam então a salvação daquela condenação que viria sobre o Egito, em que todas as famílias perderiam o seu primogênito. E eles deveriam comer assim, as famílias reunidas, já com tudo preparado para a viagem, todas as bolsas, as malas, os utensílios, inclusive uma massa especial, sem fermento, apenas de trigo ou alguns outros cereais e água, sem incluir o fermento, porque o fermento seria uma impureza e eles precisavam ter essa massa completamente pura, e essa massa pura seria o alimento deles durante aquele período da passagem da escravidão para a libertação. Assim como é estabelecida a primeira Páscoa. Mais um detalhe, as famílias deveriam pegar aquele sangue do cordeiro que era inocente, muito manso, que as crianças olham, dá vontade de pegar e ter como bichinho de casa, mas que tinha sido morto sem culpa de nada, e aquele sangue deveria ser passado no batente das portas. Esse era o sinal para quando o destruidor viesse, não levar o primogênito da família, mas assim essa família seria poupada e o primogênito, a vida do primogênito poupada também. E o que seria o sinal era o sangue de um cordeiro inocente. É isso que ficaria nas portas, e que quando a morte passasse por ali, não levaria o primogênito daquela família. Assim então, Deus estabeleceu que essa Páscoa deveria ser passada de pai para filho, e que quando chegassem lá na Terra Prometida, eles deveriam seguir sempre esse cerimonial todos os anos, e os pais deveriam ensinar os seus filhos para que eles continuassem celebrando. Não tinha nada místico nessa celebração, era uma recordação daquilo que Deus realmente tinha feito, de uma libertação real e verdadeira, para que não se esquecesse na história. Eles comiam junto com ervas amargas depois, para celebrar o sofrimento do povo, como eles sofreram lá no Egito como escravos, mas como foram libertados depois por Deus e como eles foram alimentados por Deus durante todo aquele período, que nunca lhes faltou pão nem a vida. Isso aconteceu perpetuamente até que chegou a época de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, ele também era preocupado
por cumprir toda a lei. E ele então fala com seus discípulos para que se preparem à Páscoa que ele vai celebrar. Jesus já frequentava o templo, Jesus estava acostumado a ir para Jerusalém, mas essa era a sua última Páscoa, e a última Páscoa seria bem especial, porque seria uma despedida de Jesus, sabendo todo o sofrimento que lhe aguardava. Então Jesus recebeu os seus discípulos, pediu que eles preparassem a Páscoa em algum lugar bem especial. E eles não sabiam onde preparar. E aqui já vem outro milagre de Jesus. Ele disse: vocês vão atrás do homem que estiver carregando um cântaro. E eles pensaram, que coisa estranha, porque naquela cultura só as mulheres carregavam cântaros de água. Mas assim, eles foram, obedeceram, e realmente lá tinha um homem carregando um cântaro, até que eles seguiram esse homem e foram para a casa onde ele trabalhava e conversaram com o dono da casa para que fosse preparado ali a ceia, a última ceia de Cristo Jesus com seus discípulos, algo bem íntimo, ligado às famílias, exatamente como tinha sido ali na primeira Páscoa, as famílias reunidas, cada um com a sua família, comendo cordeiro. E agora eles celebravam comendo pão, tomando vinho, comendo as ervas amargas. Assim eles celebravam a Páscoa, lembrando que eles haviam sido libertos. O que é especial nesse momento em que ele está com seus discípulos e se reuniram, é que ele vai celebrar a Páscoa e vai explicar alguma coisa muito importante, que ele está mudando completamente a história, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ele está estabelecendo um reino, e assim ele apresenta o pão não mais apenas como uma lembrança, mas apresenta o pão como um novo símbolo de uma nova aliança que ele está estabelecendo com o vinho, que representa o seu sangue sendo derramado na cruz. Significa que agora Jesus está se entregando como o verdadeiro Cordeiro de Deus. É isso que Jesus está estabelecendo para eles. Significa que eles estão deixando aquela primeira aliança que já foi cumprida, que Deus já resolveu e eles estão celebrando todos os anos, mas que agora Jesus vai se entregar como um novo modelo da aliança que ele estabeleceu, o novo Cordeiro, que é o tipo, a realidade, o original. Todos os outros cordeiros simbolizavam o que Jesus era e o que ele fez naqueles dias quando ele se entregou. Ele vai até a morte para se entregar por nós. E você vai perceber que ele é apresentado como o Cordeiro de Deus. E João faz isso no capítulo 1, versículo 29, quando ele lembra e olha para Jesus vindo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus que realmente é o original, ele veio realmente tirar o pecado, coisa que os outros cordeiros não podiam fazer, e que agora não precisaria mais desses sacrifícios, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido apresentado. Paulo apresenta isso também, dizendo que ele é o nosso Cordeiro Pascal, e Lucas, no livro de Atos, relata também que esse Cordeiro de Deus foi levado de uma maneira bem mansa, e apesar de ser levado para a morte, é ele mesmo que se entrega, ele não se opõe a isso, porque esse era o plano dele, entregar-se no nosso lugar, morrer e derramar o seu sangue, para que houvesse uma nova passagem, não mais de um lugar para o outro, mas de uma vida para outra, da vida de uma condenação eterna por causa dos nossos pecados, para uma vida com Deus, onde há santidade, onde há alegria, onde nos tornamos agora filhos de Deus e não mais apenas suas criaturas. É assim que Deus estabelece a Páscoa, que tem a ver inclusive com os nossos dias, os dias de hoje. E aí você vai ver que Paulo repete o que Jesus ensinou, falando lá em 1 Coríntios capítulo 11, que isso deveria ser repetido pela igreja e repetido perpetuamente até que Jesus voltasse. Porque nós estamos lembrando que ele morreu, que ele ressuscitou, mas também que ele voltará. Essa é a alegria que celebramos na ceia do Senhor e especificamente na Páscoa, quando lembramos que aquele Cordeiro original, ele foi entregue pelos nossos pecados, mas que ele nos amou tanto e estabeleceu o seu reino e vai nos levar para o seu reino eterno. Então é uma outra passagem que a gente está sempre lembrando, que a gente está comentando, todas as vezes que a gente participa da ceia do Senhor, em especial aí na Páscoa. Nós não temos um ritual,
porque não acreditamos que ele seja algo místico. Não é nem a ceia e nem a Páscoa que torna a gente mais santo ou mais puro, mas é justamente porque Cristo morreu na cruz e houve aquela entrega real do Cordeiro de Deus, houve realmente a morte de alguém puro, santo, manso, que não tinha nada a ver com o nosso pecado, mas que foi justamente no nosso lugar, para que levasse a nossa culpa. E por causa do sacrifício dele, então, nós celebramos a Páscoa também como um memorial, assim como o povo de Israel celebrava. Nós celebramos a passagem que Cristo nos permitiu na sua glória, na sua eternidade, na vida com Deus. Então não há santidade em nós mesmos e não há santidade na Páscoa, mas a santidade no Cristo que se entregou por nós e que nos chamou para sermos filhos de Deus. É esse Cristo que nós lembramos quando tomamos a Páscoa, que ele se apresentou como Cordeiro de Deus, que ele foi se apresentar para ser batizado, para cumprir toda a lei, para realizar tudo aquilo que Deus esperava. Mas aí ele vai ensinar através da sua própria vida, e Paulo vai repetir isso lá em 1 Coríntios 11, dizendo que esse Jesus, apesar de ser traído, ele continuou se entregando para as nossas vidas, e ele entrega o seu corpo e o seu sangue, e ele diz, façam isso em memória de mim, não para que aconteça alguma coisa, mas para que a gente lembre do que ele fez, do seu propósito e do seu plano, o que ele pode fazer conosco. E é isso que é a nossa alegria, de vermos quem é esse Jesus. Nós gostamos de lembrar e pensar no que é Jesus, no que ele fez. E lembramos que ele é o único intermédio, aquele que fica no médio, no meio, entre Deus e os homens. Significa que ele é o único que pode levar o homem até onde Deus está. Por isso que João 14,6, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ainda vemos em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que ele realmente é o único intermediador, não há outro. E ainda que a gente possa colocar alguém, possamos pensar em alguém vivo ou alguém que já morreu, que possa nos ajudar a chegar até Deus, a própria Escritura fala que o único que pode fazer isso é aquele Cordeiro de Deus, que era inocente, mas que levou os nossos pecados, porque ele tem poder para isso. Ele pagou o preço, por isso ele nos comprou com seu sangue. E assim o poder do sangue do Cordeiro se mostra mais uma vez naquele antítipo lá no Antigo Testamento, quando o sangue no portal, no batente das portas, significava salvação. Agora o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus sobre as nossas vidas também significa salvação. Isso está relatado também no livro de Atos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a Bíblia explica o tempo todo, que esse Messias vem para estabelecer um reino muito maior do que aquele que a gente poderia ver. Ainda que os judeus esperassem aquele reino terrestre, na verdade Jesus vem para estabelecer um reino muito maior, que é um reino espiritual, de poder, de glória, de força e de eternidade. Por isso que ele anseia que nós façamos essa passagem, deixando o nosso pecado, a nossa vida longe de Deus, a nossa falta de fé e também a nossa falta de resposta para esse amor de Deus. Deus espera que respondamos a Ele com o mesmo amor que Ele teve por nós, a ponto de dar o seu Filho por nós. E assim há uma lembrança muito importante, que todas as vezes que comemos e bebemos, lembramos daquele sacrifício de Jesus, da sua morte, mas também lembramos da sua ressurreição e lembramos que ele vai voltar um dia para buscar especificamente aqueles que creram, aqueles que responderam ao seu amor. E tem uma passagem que Paulo fala, que a gente já comentou aqui, mas que eu quero voltar, porque o texto lá em 1 Coríntios 5, 7 diz que a gente deve se limpar. Limpem-se do fermento velho, diz o apóstolo Paulo, lembrando que esse Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal, ele foi a nossa Páscoa. Respondam ao amor de Deus, é o que o Paulo está dizendo. Às vezes, essas impurezas nossas, que nós sabemos que Deus não se agrada, elas permanecem conosco, é chamado fermento velho. A gente sabe que está errado, a gente sabe que Deus não se agrada disso, a gente sabe que essas coisas não deveriam fazer parte da nossa vida, mas a gente continua levando aquele fermento velho, e o apóstolo Paulo diz, limpem-se. A Páscoa nos ajuda a pensar nisso. É hora de limpeza, é hora de fazer a passagem
para realmente uma fé em Cristo Jesus e temos certeza que o nosso caminho está no sentido de chegarmos onde Deus está, no seu reino, naquela terra boa, prometida, não nesta terra, mas na eternidade com Cristo Jesus. Muitos dos nossos caminhos estão nos levando a mais erros. Muitos dos nossos caminhos estão nos levando a grandes prosperidades neste mundo, mas na verdade ainda assim estamos longe de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra da importância da Páscoa, que é tempo de limpar o nosso coração e a gente seguir no sentido daquele que é o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa. Essa parte da nossa Páscoa é muito significativo, porque não foi simplesmente um ato de Jesus que veio, que resolveu o problema do mundo todo, mas cada um que crê toma para si esse sacrifício de Cristo, entende que Cristo morreu por ele, por isso considera esse Jesus o Cordeiro de Deus para a sua própria vida, e não apenas o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo todo, porque isso não é verdade. É assim que Deus faz, algo bem especial, bem próprio para cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo tratou isso com muita singularidade, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. E eu queria que você atentasse para isso, para que ele também seja o seu Cordeiro Pascal, para que seja uma verdade na sua vida, que realmente você tirou da sua vida o fermento velho e agora você vive a alegria de realmente estar nessa passagem. Nós somos peregrinos aqui, John Bunyan já disse isso, estamos caminhando, mas uma hora vamos chegar lá com Deus. É quando essa hora chegar, nós vamos ter muita alegria de estar diante do julgamento de Deus. Eu coloquei aqui uma imagem do sepulcro vazio, porque nós lembramos, inclusive, que quando a Bíblia fala lá das últimas coisas, lá no Apocalipse, o Cordeiro de Deus é lembrado novamente, não como alguém agora que está sendo sacrificado, não como alguém que está padecendo, ainda que tenha sido dócil, manso e se entregou completamente, mas agora como aquele que está sendo honrado e reconhecido e recebendo toda a celebração, toda a comemoração, todo o reconhecimento mesmo daquilo que ele realmente fez e daquilo que ele é. É isso que o Apocalipse vai falar sobre o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que está vivo, que venceu, conquistou tudo e todas as vitórias estão no seu direito. Quero também, por último, apresentar uma experiência bem pessoal. Você, quando vai para Israel, tem um jardim chamado Jardim da Tumba. E do lado desse jardim tem um monte que a gente chama de Monte do Gólgota, que é inclusive citado na Bíblia na época da morte de Jesus, porque provavelmente foi ali que as cruzes foram colocadas e ali que Jesus foi crucificado. Então o Gólgota é uma caveira e até hoje você consegue identificar mais ou menos a face dessa caveira nesse monte. E quando a gente está ali, a nossa face fica diferente porque a gente sente um peso muito grande daquele dia muito, muito triste, quando Jesus se apresentou para morrer como a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro de Deus. E assim ele se apresenta, morre nesse lugar muito triste. Mas bem do ladinho ali, nesse mesmo jardim, tem um lugar que é uma sepultura, que a tradição diz que ali provavelmente é onde foi colocado o corpo de Jesus. E uma coisa muito interessante que nós vemos, que apesar desse sepulcro estar lá e a gente pode visitá-lo ainda, tem um detalhe muito importante. Tem uma portinha de madeira escura com uma placa que diz: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa está viva, é a nossa alegria, é a nossa esperança de tudo aquilo que vamos viver. Assim como lá no Antigo Testamento houve aquelas celebrações todas, porque na passagem o povo recebeu libertação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a nossa Páscoa, porque nos permite passar do mundo das trevas para o reino da sua luz. Que a Páscoa de Cristo Jesus não seja comemorada apenas com ovos de chocolate e não seja crido e ensinado para as crianças, que tem a ver com o colinho da Páscoa, mas que tem a ver com o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, aquele que veio para tirar nosso pecado e nos trazer para a alegria de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Boa Páscoa.